questão aborda um tema aí da história do Brasil, por meio de um texto do livro do Boris Fausto, História Concisa do Brasil, e fala sobre as sociedades indígenas pré-cabralinas, os povos que viviam aqui quando chegou Pedro Álvares Cabral com suas caravelas. Mas existiam contatos entre elas, as aldeias, para trocas de mulheres e de bens de luxo, com penas de tucano e pedras para se fazer bodoque. Então aí trocas comerciais, envolvendo inclusive pessoas como as mulheres. Dos contatos resultavam alianças em que grupos de aldeias se posicionavam uns contra os outros. A guerra e a captura de inimigos mortos em meio à celebração de um ritual canibalístico, a antropofagia, eram elementos integrantes da sociedade tupi. Então, vários povos indígenas praticaram a antropofagia, que é devorar o prisioneiro de guerra, acreditando que assim se incorporava as virtudes daquela pessoa sacrificada, ou então num ato de vingança também. A chegada dos portugueses representou para os índios uma verdadeira catástrofe. E, sem dúvida, a partir da chegada dos portugueses, teve início um genocídio dos povos indígenas que dizimou várias nações. Vindos de muito longe, com enormes embarcações dos portugueses, em especial os padres, foram associados na imaginação dos tupis aos grandes xamãs, que andavam pela terra, de aldeia em aldeia, curando, profetizando e falando de uma terra de abundância. Os brancos eram ao mesmo tempo respeitados, temidos e odiados, como homens dotados de poderes especiais. Então, algumas nações indígenas se aliaram a esses brancos recém-chegados, os portugueses. Outras tiveram medo e outras odiaram e resistiram. Então, logo da chegada dos portugueses, algumas comunidades se tornaram aliadas, outras se tornaram inimigas. Aí o enunciado pede o seguinte: as características socioculturais dos índios americanos e a percepção que tiveram do colonizador apresentadas no texto permitiram aos portugueses, letra B, empregar os xamãs no trabalho de difusão e catequese dos preceitos católicos realizados nas missões jesuíticas. Falso. Quem difundia os preceitos católicos eram os padres, especialmente os jesuítas. C. Contar com o apoio da população nativa na implantação da escravidão negra e na vigilância dos escravos foragidos. Também falso. Não foram os indígenas que tiveram participação na implantação da escravidão negra. Aí são os próprios portugueses que vão desenvolver o sistema escravista no Brasil. Letra D. Aplicar as técnicas indígenas de cultivo da terra na implantação da lavoura e no beneficiamento do açúcar. Também falso. As técnicas de produção de açúcar, elas já existiam em alguns lugares da África, da Ásia, até na própria Europa. Os indígenas que viviam aqui antes de Cabral tinham agricultura, mas era uma produção voltada para o sustento das aldeias e não a produção de excedentes, como era o caso da produção açucareira. Letra E. Aproveitar a produção nativa de artigos exóticos na troca por produtos manufaturados europeus de baixo valor. Também falso. Os portugueses vão querer o pau-brasil e não artigos indígenas, artigos exóticos, como diz aí. Então, nas primeiras trocas comerciais, os portugueses traziam sim produtos de baixo valor na Europa, mas para adquirir a madeira, para adquirir o pau-brasil e não, repito, os artigos exóticos produzidos pelos indígenas. Então, o que responde exóticos, claro, na visão dos europeus. Então, o que responde a questão é a letra A. Essas rivalidades que havia entre os indígenas permitiram os portugueses estabelecer alianças com alguns grupos nativos na luta contra outros que resistiam ao processo de colonização. Então, os portugueses souberam explorar as rivalidades entre os indígenas, se aliavam a uma comunidade que ajudava os portugueses a destruir aquela comunidade que era mais resistente, que era inimiga. Isso possibilitou que os europeus tivessem apoio
de nativos no processo de conquista do território.